que acontece quando um gigante em crise, ferido mas desafiador, se choca com um líder da liga que, de repente, parece cambalear no topo. Este fim de semana, a Premier League serve-nos um confronto monumental. O Chelsea, atualmente oitavo e sem vencer há 3 jogos, guarda uma arma secreta verdadeiramente notável, está invicto nos últimos 7 confrontos em casa contra o líder Liverpool. Enquanto isso, os Reds, apesar de estarem no topo da tabela, acabam de sofrer 2 derrotas consecutivas pela primeira vez na era Arne Slot. Será que Stamford Bridge vai continuar a ser um enguiço para os Merseysiders ou Liverpool vai encontrar o seu rumo e alargar a sua vantagem no topo? Preparem-se, porque este jogo promete drama, reviravoltas inesperadas e um valor de aposta potencialmente enorme. Esperem um verdadeiro jogo de xadrez tático, com ambas as equipas a apostar numa formação clássica de 4-2-3-1, transferindo o campo de batalha para o meio-campo. O Chelsea exibe um poder de ataque potente, especialmente na conversão de oportunidades e em lances de bola parada. Mas há um senão, a sua defesa parece notavelmente frágil. Têm dificuldades em manter uma vantagem, são propensos a falhas individuais e são notavelmente vulneráveis a ataques pelos flancos e a lances de bola parada. O Liverpool, por outro lado, é um arquiteto do contra-ataque e dominante nos duelos aéreos. No entanto, espalham o calcanhar de Aquiles defensivo do Chelsea, exibindo fragilidade ao defender contra transições rápidas e ao tentar segurar uma vantagem. Isto pinta um quadro de um jogo aberto, de parada e resposta. Certamente sugere que ambas as equipas possuem as ferramentas para expor as fragilidades defensivas uma da outra, apontando para um potencial valor no mercado de ambas as equipas marcam ou de golos totais mais elevados. As notícias das equipas são absolutamente cruciais para este jogo e apresentam um enredo secundário fascinante. O Chelsea está a braços com uma crise de lesões significativa, afastando forças criativas-chave como Cole Palmer e vários defesas cruciais. Para agravar os seus problemas, a suspensão de Trevoh Chalobah significa que poderemos ver jovens inexperientes lançados no coração de uma defesa que já tem dificuldades. Para Liverpool, a notícia principal é a ausência de Alisson Becker, abrindo caminho para a estreia de Georgi Mamardashvili na Premier League entre os postes. Que impacto terá um guarda-redes novo, talvez nervoso, nos líderes da liga? O avançado estrela Hugo Ekitike também é uma grande dúvida. Estas ausências profundas em ambos os lados injetam uma enorme dose de imprevisibilidade, especialmente com um novo homem na baliza para os Reds e uma linha defensiva do Chelsea severamente desfalcada. Este caos por si só pode apresentar um valor intrigante nos mercados de primeiro marcador ou total de golos na primeira parte. Um olhar à tabela da Liga revela a posição dominante do Liverpool, no topo com 15 pontos em 6 jogos. A sua forma fora de casa tem sido robusta, garantindo vitórias em 2/3 das suas deslocações com apenas uma derrota. O Chelsea, por contraste, estagna no 8º lugar, tendo conquistado apenas 2 vitórias nesta campanha. Mas aqui está uma perspectiva crítica. Apesar da sua posição mais baixa na liga, o Chelsea tem um hábito preocupante de sofrer golos, encaixando quase 2 por jogo. Lideram também toda a liga em cartões amarelos e vermelhos, um sinal claro do seu estilo de jogo agressivo, por vezes imprudente. Ambas as equipas dominam tipicamente a posse de bola, mas a propensão do Chelsea para permitir inúmeros remates dentro da sua própria área é um sinal de alerta que o potente ataque do Liverpool certamente procurará explorar. Poderá isto levar a uma enxurrada de remates à baliza, ou talvez até um cartão cedo para um defesa do Chelsea? A trajetória recente do Chelsea tem sido uma montanha-russa. Embora uma vitória por 1-0 na Liga dos Campeões, que impulsionou o moral, tenha proporcionado um breve alívio, as suas exibições na Premier League são motivo de preocupação. Sucumbiram a uma derrota por 1-3 em casa contra o Brighton e uma derrota por 1-2 fora contra o Manchester United, juntamente com um empate a 2-2 com o Brentford. Um padrão marcante emerge destes resultados. O Chelsea frequentemente encontra-se em desvantagem ao intervalo, um cenário que se verificou em 2/3 dos seus últimos 6 jogos. Além disso, os seus 3 jogos mais recentes na Premier League ultrapassaram todos a marca de mais de 2,5 golos, indicando uma tendência consistente de jogos com muitos golos, quer ganhem ou percam.
Para os apostadores, esta vulnerabilidade na primeira parte e a ação consistente de golos podem ser incrivelmente reveladoras. A curva de desempenho recente do Liverpool mostra uma queda verdadeiramente surpreendente, um raro tropeço para uma equipa no topo da liga. Acabam de sofrer 2 derrotas consecutivas fora de casa, uma derrota por 1-0 contra o Galatasaray e uma derrota por 2-1 contra o Crystal Palace, notavelmente sofrendo golos na primeira parte de ambos os encontros. Isto segue-se a uma sequência robusta de 3 vitórias consecutivas. Embora a sua forma geral permaneça impressionante, estas 2 recentes derrotas fora de casa expõem inequivocamente um potencial ponto fraco ao jogar longe de Anfield. Será isto um percalço temporário ou um padrão crescente de vulnerabilidade nas suas deslocações? Esta mudança na dominância fora de casa prepara o terreno para um confronto verdadeiramente intrigante em Stamford Bridge, particularmente se o Chelsea conseguir explorar essas falhas defensivas no início do jogo. Aprofundando as estatísticas recentes, a fragilidade defensiva do Chelsea é claramente evidente, pois sofreram quase 2 golos por jogo. Mesmo em Stamford Bridge, concedem aproximadamente 1,5 golos por partida, resultando em derrotas em metade dos seus jogos recentes em casa. Contrastem isto com a produção ofensiva ligeiramente superior do Liverpool, com uma média de 1,5 golos no geral. No entanto, uma tendência crítica emerge. A sua pontuação fora de casa cai significativamente para menos de 1 golo por jogo e provaram a derrota em 2/3 dos seus recentes encontros fora de casa. Esta confluência dos problemas defensivos do Chelsea em casa e das dificuldades acentuadas do Liverpool fora de casa aponta para um jogo muito equilibrado, com potenciais implicações para apostas em handicaps e ambas as equipas marcam. Agora, vamos aos confrontos diretos históricos, porque é aqui que a narrativa se torna verdadeiramente cativante. Embora o Liverpool tenha conquistado a vitória em exatamente metade dos seus últimos 6 encontros no geral, os Chelsea ostentam um registro notavelmente superior ao jogar em Stamford Bridge contra os Reds. De facto, o Chelsea garantiu uma vitória dominante por 3-1 em casa contra o Liverpool há apenas alguns meses. Ao longo destes confrontos passados, o Chelsea marca tipicamente cerca de 1 golo, sofrendo 1,5. O Liverpool, por outro lado, tem uma média de 1,5 golos marcado e 1 sofrido. O que é particularmente notável para os apostadores é que metade destes encontros registrou um empate ao intervalo, sugerindo inícios cautelosos. No entanto, o Chelsea detém uma vantagem subtil mas significativa a marcar golos na primeira parte, especificamente nos seus jogos em casa contra o Liverpool. Esta tendência pode ser uma dica valiosa para os mercados de apostas na primeira parte. Vamos aprofundar a análise de golos nos confrontos diretos, descobrindo alguns padrões fascinantes. 2/3 significativos dos golos do Chelsea contra o Liverpool foram marcados quando jogam em casa, ilustrando claramente a sua capacidade ofensiva em Stamford Bridge. Exibem também uma tendência para sofrer menos golos nestes confrontos em casa. O Liverpool mostra uma tendência semelhante, marcando 2/3 dos seus golos contra o Chelsea quando joga no seu próprio estádio. Agora, para uma perspectiva-chave, na primeira parte destes jogos diretos, o Chelsea marcou ambos os seus golos da primeira parte exclusivamente em casa. O Liverpool, da mesma forma, registra a maioria dos seus golos da primeira parte contra o Chelsea no seu próprio terreno. O que é que isto nos diz? Sugere que ambas as equipas são consideravelmente mais potentes ofensivamente nos primeiros 45 minutos quando têm a vantagem de jogar em casa, tornando os mercados de golo na primeira parte uma área intrigante para explorar. Aprofundar a comparação de alturas revela alguns confrontos intrigantes. Os defesas do Chelsea ostentam uma ligeira vantagem em altura, em média, o que pode ser benéfico nos duelos aéreos dentro da sua própria área. No entanto, aqui está um contraponto significativo. Os avançados do Liverpool são, em média, mais altos que os do Chelsea. Isto pode dar-lhes uma vantagem crucial nos cabeceamentos ofensivos, especialmente considerando as dificuldades bem documentadas do Chelsea na defesa de lances de bola parada. Com guarda-redes e médios em grande parte equilibrados, a verdadeira batalha aérea provavelmente desenrolar-se-á entre as linhas de ataque e defesa opostas. Poderá isto ser um fator-chave para apostas em primeiro golo de cabeça, ou mesmo para potenciais resultados de cantos dada a vulnerabilidade do Chelsea? A análise dos perfis etários revela um contraste cativante. O Chelsea apresenta um plantel visivelmente mais jovem em quase todas as posições de campo.
Os seus defesas têm uma média de 24 anos, os seus avançados uns jovens 21 e os seus médios 22. O Liverpool, em contraste marcante, apresenta uma equipa muito mais experiente, com defesas a fazer uma média de 27 e avançados 25. O seu guarda-redes, aos 33 anos, é significativamente mais experiente que o do Chelsea. Como poderá esta dinâmica juventude versus experiência desenrolar-se? Poderá a exuberância juvenil do Chelsea traduzir-se em níveis de energia mais elevados ou a sabedoria veterana do Liverpool revelar-se crucial em momentos críticos e de alta pressão? Esta diferença pode influenciar subtilmente a resistência no final do jogo ou até mesmo a tomada de decisões cruciais, oferecendo um ângulo único para apostas em direto. Mudando o nosso foco para as classificações individuais dos jogadores, emerge um tema consistente. O Liverpool geralmente detém uma vantagem qualitativa discernível, embora ligeira, em praticamente todas as posições. Os seus defesas, avançados, guarda-redes e médios comandam classificações médias marginalmente mais altas em comparação com os seus homólogos do Chelsea. Este padrão sugere que, no papel, o plantel do Liverpool opera consistentemente num nível de desempenho individual ligeiramente superior. Embora as classificações dos jogadores nunca sejam um preditor definitivo de um único jogo, esta vantagem generalizada pode ser um fator silencioso, contribuindo para a robusta posição do Liverpool na Liga e a sua capacidade de criar momentos decisivos, mesmo nos confrontos mais apertados. Para aqueles que procuram apostas no desempenho individual dos jogadores, esta tendência geral é certamente digna de nota. Agora, vamos destacar os potenciais quebra-jogos. Para o Chelsea, Enzo Fernandes destaca-se como a sua principal ameaça de golo, um verdadeiro motor de ataque. João Pedro é um provedor de assistências significativo, mas também tem uma tendência para cometer um elevado número de faltas, o que é digno de nota. Tosin Adarabioio é uma presença imponente, uma força formidável nos duelos aéreos para a sua defesa. Virando-nos para o Liverpool, Virgil van Dijk continua a ser uma potência aérea, um trunfo enorme em ambas as extremidades do campo. Mohamed Salah e Cody Gakpo são os principais assistentes dos Reds, embora Gakpo, tal como Pedro, também contribua com uma boa dose de faltas. Lembrem-se, Hugo Ekitike, o principal marcador de golos do Liverpool, é uma grande dúvida para este encontro. Estes duelos individuais e traços únicos dos jogadores podem absolutamente ditar o fluxo do jogo e oferecer opções intrigantes para apostas específicas de jogadores, como faltas cometidas ou remates à baliza. Inversamente, identificar potenciais elos fracos é igualmente crucial. Para o Chelsea, Marco Cucurella e Reece James são consistentemente propensos a ações disciplinares, acumulando cartões. Tanto Cucurella como Enzo Fernandes são também frequentemente ultrapassados por dribladores, criando canais claros para ataques adversários. Do lado do Liverpool, Conor Bradley tem uma notável propensão para faltas e acumula cartões amarelos. Dominic Szoboszlai pode ser explorado de forma semelhante por dribladores habilidosos e Cody Gakpo, apesar da sua capacidade ofensiva, é frequentemente apanhado em fora de jogo. Dado que ambos os plantéis apresentam múltiplos jogadores consistentemente propensos a faltas e cartões, um árbitro com muito trabalho é quase uma certeza. Isto sugere fortemente explorar mercados como total de cartões acima de uma certa linha ou até mesmo apostas em cartões de jogadores individuais, especialmente no campo de batalha do meio-campo e nas alas. Vamos dissecar o momento crucial dos golos, pois isto pode oferecer imensas perspectivas de apostas. Ambas as equipas exibem uma preocupante vulnerabilidade inicial, sofrendo golos nos primeiros 20 minutos dos seus jogos. O Chelsea tipicamente encontra o seu ritmo de golo entre os 50 e os 60 minutos e depois novamente nos últimos 10 minutos do tempo regulamentar. No entanto, uma tendência particularmente preocupante para os Blues é ter sofrido 3 golos após a marca dos 90 minutos esta época. O Liverpool, por outro lado, é mestre da arrancada tardia, marcando a maioria dos seus golos nos últimos 10 minutos e, impressionantemente, ainda com mais frequência após os 90 minutos. O que é que isto nos diz? Preparem-se para um jogo que pode explodir na segunda parte, com golos tardios e dramáticos a serem não apenas possíveis, mas altamente prováveis. Este padrão grita por mercados de total de golos na segunda parte ou golo após X minutos. Finalmente, vamos falar sobre o total de golos, um mercado que muitos apostadores observam atentamente.
As estatísticas aqui apontam enfaticamente para um jogo aberto e com muitos golos. O Chelsea registrou mais de 2,5 golos em significativos 2/3 dos seus jogos esta época. O Liverpool espelha esta tendência quase exatamente, com mais de 2,5 golos a figurar em 2/3 dos seus jogos também. Este padrão notavelmente consistente para ambas as equipas, combinado com as suas fragilidades defensivas documentadas e a propensão do Liverpool para heroísmos tardios, cria uma indicação poderosa. É muito provável que estejamos a caminho de um jogo onde o marcador estará movimentado, tornando os mercados de mais de 2,5 ou mesmo mais de 3,5 golos excepcionalmente promissores.